Imagine uma doença capaz de varrer cidades inteiras, deixar corpos amontoados pelas ruas e transformar o medo em companheiro constante. No século XIV, a Europa viveu o terror absoluto da peste negra. Uma tragédia que ceifou milhões de vidas, desestruturou reinos e mudou para sempre o curso da história. Hoje, você vai conhecer não apenas os horrores dessa epidemia, mas também os mistérios, as consequências e as marcas que permanecem até hoje. Acredita-se que a peste negra tenha surgido na Ásia Central, provavelmente na região próxima ao deserto de Gobi, e se espalhado através das rotas comerciais que conectavam o Oriente e o Ocidente. Os navios mercantes e as caravanas carregavam não apenas especiarias, tecidos e riquezas, mas também ratos infectados e suas pulgas. Foi assim que, em meados de 1347, a doença chegou à Europa, desembarcando em portos italianos como Messina, Gênova e Veneza. Em pouco tempo, espalhou-se por todo o continente, como um incêndio fora de controle. A doença avançava rápido, derrubando ricos e pobres, nobres e camponeses. Ninguém estava a salvo. A peste bubônica recebeu esse nome por causa dos bubões, inchaços escuros e dolorosos que surgiam nas axilas, no pescoço e na virilha. Mas os sintomas não paravam por aí. Os infectados apresentavam febre alta, vômitos de sangue, delírios, manchas negras na pele e uma fraqueza que os levava à morte em poucos dias. Estima-se que, em alguns locais, a taxa de mortalidade chegava a 90%. Era uma sentença de morte quase certa, e o terror se espalhava tão rápido quanto a própria doença. À medida que a peste avançava, cidades inteiras entravam em colapso. Muitos acreditavam que era um castigo divino, enviado para punir a humanidade por seus pecados. Outros acusavam minorias como judeus e estrangeiros, espalhando perseguições e massacres em meio ao caos. As ruas ficavam cobertas de cadáveres, muitas vezes abandonados, pois ninguém tinha coragem de tocar nos mortos. Campanários de igrejas dobravam sem parar, anunciando novas mortes a cada hora. Famílias eram separadas, vizinhos se voltavam uns contra os outros, e até os médicos fugiam das cidades infectadas. A fé, a moral e o senso de humanidade pareciam desaparecer junto com as vítimas. É impossível falar da peste negra sem mencionar os enigmáticos médicos da peste, figuras que até hoje povoam nosso imaginário. Eles vestiam longas túnicas pretas, luvas, chapéus e, principalmente, a máscara em formato de bico de pássaro. Dentro desse bico, colocavam ervas aromáticas, flores secas ou vinagre, acreditando que os odores ruins transmitiam a doença. O traje não oferecia real proteção contra a peste, mas se tornou um dos símbolos mais icônicos do período. Ver um médico da peste caminhando por sua rua era um presságio de morte. Significava que a doença já estava dentro de sua comunidade. Outro símbolo que nasceu nesse período foi a dança macabra, representada em pinturas e esculturas. Ela mostrava esqueletos puxando homens e mulheres de todas as classes sociais para dançar rumo à morte. A mensagem era clara. Diante da peste, não havia diferença entre nobres e camponeses, ricos e pobres. Todos tinham o mesmo destino. Essa visão igualitária da morte se espalhou como nunca antes, mudando profundamente a arte, a literatura e a filosofia da época. Sem conhecimento científico, as explicações para a peste variavam entre o religioso e o supersticioso. Alguns acreditavam que era a ira de Deus. Outros culpavam os astros, dizendo que o alinhamento dos planetas havia envenenado o ar. Houve até quem apontasse a água ou o vento como responsáveis pela contaminação. Enquanto isso, os verdadeiros transmissores, as pulgas dos ratos, passavam despercebidos. E a doença seguia se espalhando. Estima-se que a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Na Europa, aproximadamente um terço da população desapareceu em apenas alguns anos. Vilarejos inteiros foram abandonados, campos ficaram sem cultivo e reinos perderam parte significativa de seus súditos. A escassez de mão de obra mudou a relação entre patrões e trabalhadores, levando ao enfraquecimento do sistema feudal. De forma cruel, a peste acelerou mudanças sociais e econômicas que levariam a Europa para um novo caminho. Mais do que o impacto econômico, o trauma da peste negra deixou marcas profundas na mentalidade da época. O medo da morte passou a dominar a vida cotidiana.
Obras de arte retratavam caveiras, corpos em decomposição e a fragilidade da existência. A religião também foi abalada. Muitos perderam a fé diante da devastação, enquanto outros se entregaram ao fanatismo, acreditando que apenas a penitência poderia salvar o mundo. Surgiram grupos de flagelantes que se chicoteavam publicamente como forma de expiação coletiva. Mas nem mesmo eles escapavam da doença. Curiosamente, alguns indivíduos pareciam resistir à peste. Hoje, cientistas acreditam que mutações genéticas podem ter ajudado certas pessoas a sobreviver, transmitindo essas características aos descendentes. Isso significa que a peste negra não apenas matou milhões, mas também moldou a genética da população europeia que sobreviveu. Um lembrete assustador de como a história da humanidade está profundamente ligada às doenças. Embora o grande surto do século XIV tenha sido o mais devastador, a peste não desapareceu. Ela continuou surgindo em surtos menores pelos séculos seguintes, inclusive no Brasil, no início do século XX. Mesmo hoje, ainda existem casos isolados em diferentes partes do mundo. Graças à medicina moderna, a peste pode ser tratada com antibióticos, mas o simples fato de ainda existir mostra como sua sombra permanece viva. A peste negra foi mais do que uma epidemia. Foi uma ferida aberta na história da humanidade. Um lembrete da nossa fragilidade e da força invisível das doenças. Mudou economias, religiões, artes e sociedades inteiras. E até hoje, ecoa nas máscaras dos médicos da peste, nas pinturas da dança macabra e no medo silencioso que sentimos diante de epidemias modernas. E você? Acredita que estamos realmente preparados para enfrentar uma tragédia como essa outra vez? Ou será que, no fundo, a humanidade continua tão vulnerável quanto no século XIV?